A paz do Senhor Jesus. Eu estou regravando os 8 primeiros vídeos ou cartas que Deus me deu com as respostas a muitas perguntas. Então, ao final de cada carta, tem a resposta de Deus. E depois eu vou mostrar algumas evidências científicas, explicar algumas coisas, porque tem gente que não sabe direito o que é terremoto, se pode haver terremoto no fundo do mar, né? Então, tem pessoas que questionaram um monte de coisas. Ah, como é que pode ter um terremoto no fundo do mar? Então, a gente vai dar bastante respostas aqui, né? Primeira carta de janeiro de 2017. Meus amados servos, ao redor do mundo milhões de pessoas morrerão. Um meteorito celeste por envio de meu Pai cairá no Oceano Pacífico, o qual levantará uma onda gigante de 1.500 metros, chegando a atingir 12 quilômetros de extensão. Território adentro em alguns países, onde somente os que estiverem a 1.500 metros acima do nível do mar se salvarão. Recomendo a meus servos que se dirijam a locais de superior altitude, a fim de vossa sobrevivência. Este mesmo aviso foi dado a Jerusalém após o término da minha missão na terra, quando o exército romano exilou Israel em Lucas capítulo 21. Quando virdes os exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora de sua absoluta destruição. Então os que estiverem na Judéia refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade saiam imediatamente, os que estiverem nos campos não venham para ela. Porquanto estes serão dias de vingança. A fim de que se cumpra tudo o que está escrito. O general Tito e seu exército cercaram a Jerusalém onde muitos pereceram de fome e outros morreram ao fio da espada, e ainda outros foram levados à força para o exílio. Muitos desobedeceram meu comando e sofreram as consequências. Por isso recomendo que escutem a minha voz para a vossa sobrevivência. No ministério de Abacuque, meu servo, muitas mulheres pereceram por não ouvirem o seu aviso de não recorrerem a deuses estranhos nem servirem a eles. Recomendo a todos os meus servos que se preparem para a chegada dessa data, pois causará um caos em todo o planeta. Muitas almas morrerão. No Brasil, recomendo que moradores da faixa litorânea movam-se para locais mais altos, a uma altura de 18 metros, pois neste país as marés chegarão até 15 metros em alguns locais. 18 cidades brasileiras litorâneas serão afetadas. Logo depois aquecerá muito. Locais mais atingidos: Rio de Janeiro, Angra dos Reis, bairros de Assunção, Baía de Guanabara, Botafogo e Flamengo, Grumari e barras adjacentes, Bangu, Ilha do Governador, Ilha do Fundão, Irajá, Itaboraí, Jacarezinho, Leme, Maracanã, Pavuna, Penha, Praia do Sono, Rio das Ostras, Areia Branca, Santa Catarina, Camboriú, Joinville e Florianópolis, com ondas de 9 metros, Espírito Santo, Vitória e Itabaiana, Bahia, sul da Bahia, Salvador, São Paulo, Santos, Caraguatatuba, com ondas de 9 metros, Ubatuba, o mar invadirá até o pontal da praia, São Sebastião e Praia Grande. Observação: Santos será mais afetado, mas Praia Grande, metade da cidade sofrerá enchente, pois as ondas terão 5 metros e invadirão até o pontal da praia. Portanto, saiam da cidade nas proximidades do evento, quero meus servos evacuando a cidade. Depois poderão retornar, pois os danos não serão tão abrangentes. Não hesitem em fazer preparativos para esta data, deixando de acumular bens, mas preparando-se para a mudança e recomeço. Não se assustem demasiadamente, apenas recomendo se prepararem para um novo recomeço em outro local.
Não haverá segunda chance. Ou saem da cidade ou perecerão. Muitos servos meus perecerão por não terem dado ouvido à minha voz. Recebam esta palavra como advertência. Eu vos darei um sinal. Quando virdes um sinal nos céus, uma lua com halo vermelho ao redor, se aproxima o dia. Lucas 21 diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Eis que vos avisei de antemão. Observem minha palavra e permaneçam em súplicas e orações para obter deslivramento. Recebam a minha paz, assim disse o Senhor Jesus. Resposta dada em 11 de setembro de 2009 pelo Senhor Deus. Em resposta às orações de alguns dos meus servos, vos digo: eis que é iminente o envio da rocha ou meteorito, como chamais. Já o tenho procrastinado por vários períodos, devido às súplicas de meus servos, mas estou para liberar uma rocha celeste que cairá no oceano. Adiei por mais 3 anos o envio do meteorito celeste. Aviso-vos de antemão que estou julgando este planeta devido às injúrias contra a minha palavra e os meus mandamentos. Isso foi dia 27 de setembro de 2019 que ele deu uma carta avisando que adiaria por mais 3 anos. Ele repetiu para eu escrever aqui. Permaneçam atentos à minha palavra, que vos envio através de meus súditos, meus profetas, para que vos mantenhais informados do cataclisma. 9 cidades ficarão submersas permanentemente. Macapá desaparecerá do mapa devido a outro tsunami por outro objeto celeste por envio do meu Pai Celeste, na mesma ocasião que este tsunami nas praias do sul e sudeste brasileiros e nas regiões costeiras do Chile, Uruguai e Argentina. Tenho observado as súplicas de meus servos e aqueles que rechaçam meus profetas e zombam deles. E vos afirmo que meus juízos serão mais severos nestes locais. Mas terei misericórdia dos meus fiéis e leais súditos que mantêm a sua fé e fidelidade à minha pessoa e à de meu Pai. Nova Friburgo, Rio de Janeiro, sofrerá abalo sísmico no terremoto anterior ao tsunami, com destruição total. Bangu farei com que o maremoto atinja este bairro, que será inundado e desaparecerá do mapa devido às injúrias contra os meus servos. Bahia, o sul da Bahia desaparecerá do mapa. Itabuna, incluindo Salvador. Das 9 cidades, ainda de uma delas terei misericórdia se me suplicarem. Pontal da praia se refere ao ponto em que o relevo próximo à maré, que enche nas ressacas, começa a subir. Itabaiana sofrerá abalo sísmico. Haverá 3 dias de escuridão antes do cataclisma. Fevereiro de 2019, segunda carta. Amados servos meus, digo-vos que se preparem, pois haverá um terremoto de 9 graus na escala Richter. São os meus juízos sobre este país, Brasil. Estarei enviando um terremoto a esta terra no trópico de Capricórnio. Estejam atentos. Estarei também julgando São Paulo. Pela sua injustiça social, frieza diante de meus comportores reais, meus servos os profetas, pela soberba e idolatria. Será principalmente na região entre os viadutos do Chá e Praça da Sé, nos próximos meses, mas também serão abalados os derredores. Deus adiou, né? Vai começar aí daqui a 3 anos.
Para que vossos negócios não fiquem por demais abalados, vos recomendo uma mudança de instalação comercial longe do centro, pois pouco sobrará e haverá inviabilidade de vendas neste período. O dano físico será grande. Orem a mim e vos mostrarei um local. Meus comportores e meus profetas estarão divulgando minhas profecias de advertência ao meu povo para que sejais livrados de maiores prejuízos físicos, emocionais e inclusive financeiros. Quem aceitar minha palavra e me buscar, darei livramento, conforme diz o Salmo 91. Não recorram a outro Deus, nem tampouco façam pilhérias de meus servos. Não esqueçam de informar aos meus servos que a redondeza da Avenida Paulista, Ipiranga, Jaçanã, arredores de Santana, Lapa, Vila Prudente serão abalados. A escassez de víveres será grande em todo o país após este evento, dentre outras calamidades que haverão. Não acumuleis bens, preparem a mudança de local de instalações, pois haverá perdas. Assim disseram o Senhor Jeová Deus e seu Filho Jesus Cristo. A magnitude foi fixada em 9, anteriormente de 6 a 8. E o início dos cataclismas, como já foi dito, daqui a 3 anos. São Paulo, 29 de fevereiro de 2017. Meus amados servos, quem vos fala é o Alfa e Ômega, que está sentado à direita do Deus Pai, o qual era e há de vir. Cumprimento-vos com a minha paz. Vos escrevo esta carta para avisar-vos das coisas que acontecerão em breve na terra, principalmente nesta terra chamada Brasil. Anuncio-vos um grande terremoto em meio ao Oceano Índico que não tardará, cujas águas explodirão, causando um tsunami, devido à queda de um meteorito. São os meus juízos sobre esta nação e sobre outras que serão igualmente afetadas pela desobediência da humanidade em seguir meus mandamentos e pela sua idolatria. Este evento avassalará parte da superfície terrestre. As imediações do local da queda sofrerão inundações até 90 quilômetros terra adentro em alguns lugares, e a maioria dos litorais ao derredor ficará inundada após o impacto no Oceano Índico. Digo aos meus servos, preparai-vos para fugir antecipadamente. Ouvir-se-á um grande estrondo e em minutos as marés subirão. Na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, haverá ondas de até 18 metros, que explodirão com tamanha força que causarão dano às construções. Aqui eu abro um parêntese. No final de eu ler as 8 cartas, eu vou mostrar como que do Oceano Índico vai afetar o Brasil. Vou explicar. Recomendo que todos se dirijam a locais de superior altura a fim de vossa sobrevivência. Não acumuleis bens, visto que ficarão inutilizados. Prepare-se para sobreviver e reiniciar vossas vidas, pois tudo ficará devastado. Recomendo aos meus comportores pastores que deem o aviso a todos os moradores da cidade e no seu bairro num raio de 2 a 3 quilômetros ao redor de sua igreja, pelo menos. Evangelizem como verdadeiros atalaias, conforme minha palavra em Ezequiel 3:16 a 18, para não incorrerem em ter sangue inocente em vossas mãos. Os litorais, desde o Arroio do Chuí até o sul da Bahia, serão maior ou menor magnitude afetados. Alguns locais permanecerão inundados e outros com média ou leve inundação. Fiquem em estado de alerta. Cumprir-se-á a minha palavra em Marcos, e as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Aviso-vos de antemão que chamarei a cada um para dar conta de suas obras, e se o aviso não for dado, cobrarei o sangue de cada alma perdida. A evangelização é de responsabilidade de todos e não somente do intitulado evangelista, conforme minha palavra demonstra. Façam dádivas de misericórdia aos necessitados para ajudá-los a se restabelecer noutro lugar. Eis que vos aviso de antemão. Não duvidem, visto que essas coisas são em cumprimento de Apocalipse capítulo 8.
O Brasil sofrerá um dano na produção energética como consequência dos eventos subsequentes a este fato. Sugiro, conforme Joel 2,17, que chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o alpendre e o altar e digam: poupa teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Por que diriam entre os povos onde está o seu Deus? Após este evento haverão nações poderosas que tentarão exercer domínio sobre o país roubando-vos. Vigiai em orações e jejuns para vosso livramento de toda a igreja, suplicando por este livramento. Ajudai uns aos outros em suas necessidades para que todos consigam escapar das coisas que vêm sobre a terra. Mas este evento não é o fim. Vão sobreviver ao tsunami somente aqueles que obedecerem a minha voz. Portanto, digo-vos que se não se arrependerem de suas más obras, não haverá salvação, mas somente mediante uma mudança de comportamento. Digo tanto para o meu povo, quanto para os que ainda não me conhecem e desconhecem meus mandamentos. Observem o que aconteceu em Nínive, no antigo império da Síria, no livro de Jonas, capítulo 3. Então, a palavra de Yahweh veio a Jonas pela segunda vez com essa orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que chegar lá, prega contra ela a mensagem que eu mesmo havia de te entregar. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava 3 dias para se percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela um dia inteiro proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem, animal, bois ou ovelhas provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento. Tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e acalme o furor de sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo. Busquem a Deus enquanto é tempo, a fim de salvação de vossas vidas. Recebam a minha paz e tomem as devidas providências para vosso livramento. Respostas a perguntas. Este evento ocorrerá simultaneamente ao da primeira carta. Quer dizer, vai cair um meteorito no Oceano Pacífico e, ao mesmo tempo, no Oceano Índico. A rocha vem com outras rochas a seguir, como eu vou mostrar no vídeo. Essas imagens estão no meu blog, onde eu falo sobre os cataclismas, sobre terremotos, sobre supervulcões. O mesmo meteorito trará outras rochas adjacentes e cairão em pontos diferentes do planeta. Portanto, haverá tsunami por queda em ambos os oceanos Pacífico e Índico, gerando ondas de choque no vosso oceano. Assim disse o soberano Deus pela boca de meu filho. As ondas de choque, né, são mais ou menos isso. E como os oceanos, eles são interligados, né, aqui está o Polo Sul, aqui está o Brasil, América do Sul.
Então, os oceanos são interligados, ó, por aqui. A água passa por tudo isso aqui. Então, caindo aqui no Pacífico, vem para cá. Caindo aqui, vem para cá. Então, do Oceano Índico, e Oceano Pacífico, né? Vai cair um aqui, outro aqui. Então, a onda de choque vai causar o tsunami, né? A água vai passar tanto por aqui como por aqui. E você sabe, né? Quando as águas se encontram, elas batem e voltam, né? Aí o retorno aí vai ser violento. É igual quando se atira uma pedra no mar, em qualquer bacia de água, você vai ver as ondas, né? As ondas se espalhando e batendo em algum lugar. Meus amados servos, aqui quem vos fala é o Todo-Poderoso Criador desta terra. Envio meu juízo a esta nação, através de um terremoto que abalará o Chile, com reflexo em São Paulo. Aviso os meus servos, não pouparei quem estiver afastado de meus caminhos, mas somente aquele que buscar a minha pessoa. Haverá um estrondo nessa cidade, bem como algumas cidades, pela rebeldia em me buscar e me servir. Trarei o terremoto como parte de meu juízo sobre esta nação. Assolarei o centro dessa cidade e imediações. Recomendo aos meus servos mudança de endereço de instalações comerciais, pois o dano será grande. Recorro à minha pessoa e vos mostrarei um novo local, no mínimo 3 quilômetros distante do centro. Não adquiram bens próximos ao centro desta capital, pois tudo esvairá. Assim falou eu, sou vosso Deus, pela boca de meu filho amado, vosso Senhor Jesus, Yahshua HaMashiach, como alguns denominam. Recebam minha paz e recomendo que se movam, pois ocorrerá em breve e não tardará. Recomendo enviar este vídeo a todos seus irmãos, para que todos estejam cientes. Livrarei meu povo, mas vos aviso para que vosso prejuízo não seja demasiado em relação a vossos bens, e de qualquer maneira vos restituirei. Carta quinta. Aviso aos meus servos, haverá terremotos no Vietnã, Ilhas Maldivas, Suriname, Goitacazes, Carandiru, Vila Velha, Camanducá e extremo sul da Bahia. Um estilhaço de meteorito cairá no sul dos Andes, causando terremoto de 8 a 9 graus que abalará o Brasil. A placa rachará, causando inundação oceânica na faixa litorânea do Chile. A Patagônia desaparecerá do mapa, bem como parte da África devido à queda de um meteorito no Oceano Índico. As Malvinas desaparecerão. O sul do Brasil ficará abalado com o terremoto, bem como toda a linha do Trópico de Capricórnio. Toda a faixa litorânea sul e sudeste ficará inundada e não mais será habitada. A bola de fogo é minha espada caindo. São meus juízos sobre esta nação. O corredor de água será desviado, não mais haverá bacia aquífera do Equador e nem a bacia aquífera do Sul, mas sofrerão inundação os vales próximos ao Trópico de Capricórnio. Aqui eu vou fazer um parênteses, porque Deus me explicou que a lava vai inundar o aquífero Guarani e a água vai subir, como aconteceu nos dias do dilúvio, né? Então, os vales serão inundados na faixa do Trópico de Capricórnio. Continuando. Desviarei as águas para oeste para impedir a salinização. São os meus juízos sobre esta terra. Contudo, livrarei meu povo e os que passarem a me buscar. Não permitirei que nada de muito danoso aos que recorrerem à minha pessoa e invocarem meu nome para sua salvação. Meus servos estarão a salvo. Convoco esta nação a oração e súplica a favor dos seus familiares, de sua igreja, dos meus comportores reais, meus servos, pelo livramento. Observação. Será diferente da queda de meteoro no Oceano Índico, que abalará
a Eurásia e mediações. Contudo, em todos os litorais a maré subirá, excetuando-se o lado oposto dos continentes do ponto de colisão. O impacto será menor. Digo a meus servos que os amo e darei livramento, assim disse o Senhor Jeová, via seu Filho Jesus Cristo. Um texto bíblico, Ezequiel 33, 3. Ó querido filho do homem, fala aos teus compatriotas e orienta-lhes. Quando sobre a terra eu trouxer a espada e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia, a esta pessoa perceber a espada de juízo se aproximando da terra e tocar o chofar, a trombeta de aviso, a fim de divertir todos os habitantes, então se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta, mas não der atenção à advertência, a espada vier e cortar a sua vida da terra dos viventes, seu sangue será sobre ele. Isto é, será responsável por sua própria morte. Agora, o atalaia que não avisar vai ser responsável pelo sangue. Mas se ele avisar, a pessoa não fizer caso, ela vai ser responsável pelo sangue da própria vida dela. A magnitude foi fixada em 9, disse o Senhor. Então, será um grande terremoto. E, no caso, o terremoto do Oceano Índico vai abalar ali a África, os Emirados Árabes, Iêmen, vai abalar muito aquela região. Isso está em uma outra carta que Deus detalhou. Carta número 6. Aviso aos meus servos, haverá terremotos. Joanesburgo sofrerá abalo sísmico devido à queda de meteorito. As Malvinas ficarão inundadas permanentemente. A Terra de Fogo sumirá do mapa. O Oceano Atlântico sofrerá queda de estilhaços de meteorito. E haverá enchentes nos litorais, com ondas de até 5 metros e 8 metros em outros pontos. A queda de um estilhaço de meteorito na China, causará ruína atômica. No Equador haverá 15 graus de latitude no hemisfério norte, uma queda de estilhaço que gerará um tsunami nas praias costeiras. Assim diz o Senhor Jeová aos meus servos para que se aprontem. Carta número 7. Assim disse o soberano Senhor Jeová. Uma bola de fogo cairá no Oceano Índico, causando um terremoto na placa oceânica, que abalará a África, Eurásia, Emirados Árabes e Iêmen. O Nepal sofrerá um abalo sísmico. Nova Zelândia terá seus litorais inundados, bem como toda a região costeira dos países aos derredores ficarão inundados. A placa oceânica rachará, causando abalo sísmico na região costeira do Chile, fazendo com que vaze magma e exploda alguns vulcões. Assim, a Terra passará por uma transformação. O Brasil será cortado aos derredores da linha do Trópico de Capricórnio. Haverá transformação geológica nas profundezas da placa. Assim disse o soberano Senhor Jeová. Carta número 8. Aqui quem vos fala soberano, Criador dessa terra e dos céus que atualmente vedes em parte. Assolarei esta terra com meus juízos para que busquem a minha pessoa. Não mais farão juízo de mim e de meus servos, meus pastores, missionários, que me servem nesta terra, tampouco farão pilheiras destes meus profetas. Trarei um terremoto em face da balbúrdia que ocorre neste país, desonrando minha pessoa. Não fareis mais juízos de mim e de meus servos, mas sereis estragados pela morte, por vos assenhorarem de meus servos e os tratarem de modo injusto, bem como por ouvirem a ganância de vossos corações. Vossa prata e vosso ouro servirão de despojo para os meus servos, pois estes usufruirão de vossos bens. Não mais requererei vossa conversão, mas meu juízo está sobre vós. Apocalipse 22, 11 diz: Ora, quem é injusto, continue na injustiça, quem é mundano, continue na impureza, mas quem é justo, firme-se na prática da justiça, e quem é santo, continue a buscar a santificação.
Agora fareis pilhérias de quem quando estiverdes sepultados? De quem fareis troça quando as trevas os envolverem? Como prevalecereis sobre minha pessoa, sobre meus servos? Façais dádivas de misericórdia, convertam vossos corações, e eu vos abençoarei. Caso contrário, meus justos juízos permanecem sobre vós. Assim disse o soberano Senhor Jeová, pela boca de meu filho, Senhor de vós. Agora eu vou responder mais algumas perguntas e mostrar alguns textos bíblicos que corroboram essa profecia. Bom, a principal é Apocalipse capítulo 6, na abertura do sexto selo, né? O sol não vai dar sua luz, a lua vai se tornar em sangue, haverá um grande terremoto e Oséias capítulo 4 diz: ouvi a palavra de Yahweh, vós filhos de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra, porque não há verdade, nem bondade, compaixão, misericórdia e justiça, nem conhecimento de Deus sobre a terra. Tudo quanto aparece sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões, muito além dos limites, e violência, e derramamento de sangue crescem sem parar. Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas, diz Naum 5:6. Agora, segundo a ciência, os terremotos ocorrem periodicamente, grandes terremotos ocorrem de 10 em 10 anos. Os um pouco de magnitude um pouco maior de 50 em 50 anos e os acima de 9, entre 9 e 10 de magnitude, ocorrem de 100 a cada 100 anos. No Brasil, há muitas falhas tectônicas, né? Porque muitas pessoas questionaram, o Brasil não tem. O Brasil tem sim, né? Você busca esse mapa aí no meu blog, na internet, né? Tem todos esses lugares aí marcados são falhas tectônicas. E, além disso, o planeta é todo rachado, né? As placas são todas rachadas. O Brasil também tem uma grande falha nesse pontilhado que vai da Argentina até o Ceará. E tem muitos tremores pequenininhos, né? Nesses pontos, né? Pequenininhos, mas agora Deus está enviando aí um grande juízo, né? E as placas, o mundo inteiro, as placas são rachadas, né? Então, em alguns pontos, onde a placa entra debaixo da placa continental, são lugares que ocorrem terremotos de grandes magnitudes. Agora, esses terremotos vão ser provocados por quedas de meteorito, né? E também as estatísticas mostram que os terremotos de magnitude acima de 8,5, eles aumentaram muito proporcionalmente. No século XX teve 11 terremotos acima de 8,5. No 21, só até 2017 já tiveram 5 terremotos, né? Não chegou nem na metade do século. Está no comecinho do século, já tiveram 5 terremotos, né? O único terremoto de 9,5 registrado, que se tem conhecimento desde que se inventou a máquina de medição de escala Richter, foi em 1960 no Chile. Uma cidade litorânea ficou submersa, metade de todo o litoral perdeu terreno para o mar. Cursos de rio mudaram, houve um tsunami que avassalou os litorais de todo o Oceano Pacífico e chegou até o Japão, né? E podem haver desabamentos de subterrâneo, inundações, corte no fornecimento de água e luz devido ao terremoto.
não há abastecimento de supermercados, porque os caminhões não conseguem, às vezes, chegar por estradas e pontes danificadas do terremoto, danos aos meios de telecomunicações e risco nuclear, né? Como até Deus falou, que a energia vai ficar abalada depois do tsunami, né? Nós temos aí em Angra dos Reis, à beira-mar ali, uma usina nuclear, né? Porque a água entra no gerador da usina e acaba o resfriamento do reator, o reator explode. Por isso que os reatores, os geradores, têm que ser resistentes à água, à prova de água, que já existe aí, né? Espero que as autoridades coloquem o gerador à prova da água, senão é outra catástrofe, né? E todos os terremotos nos Andes têm refletido no Brasil. A Universidade de Brasília, o Observatório Sismológico, já declarou que desde 1922, 46 eventos na Cordilheira dos Andes refletiram no Brasil. Em São Paulo, teve em 2018, em 2015, estremeceu a Paulista. Em 2015 foi Vila Mariana, Tatuapé, Guarulhos, Osasco, Paulista também, São José dos Campos, Taubaté, no Vale do Ribeira e Rio Grande do Sul, Santa Maria, Passo Fundo. Em 2010 afetou um terremoto no Chile, a Luz, o litoral paulista e Praia Grande e o centro de São Paulo também. Em 2007 tremeu Moca, Ipiranga, Sumaré, Centro, Sé, Rua Augusta, Lago do Paissandu, Jardins, Brasília e Curitiba também. A Defesa Civil teve que evacuar o poupa-tempo da Sé e algum edifício lá na Paulista, né? Agora imagine um de magnitude 9, né? Porque esses foram de magnitude até 8,8. A Bíblia diz, na abertura do sexto selo, houve um enorme terremoto. O sol ficou escurecido, como coberto com roupa de luto, e a lua ficou vermelha. Eis que naquele grande dia, segure Yahvé, farei o sol se pôr ao meio-dia em plena luz e escurecerá toda a terra. Adonai, Senhor dos exércitos, toca a terra, ela se derrete. Yahvé já partiu de sua habitação, em breve descerá e caminhará sobre os lugares altos da terra, e montes se derreterão debaixo dele como cera diante do fogo, e como águas que se precipitam por um abismo, diz Miqueias capítulo 1. Profecias de Amós 9, Naum, Miqueias 1,3. Amós diz, derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e casas adornadas de marfim serão destruídas, mansões ficarão completamente arrasadas, desaparecerão. Garante Yahvé, o Senhor. Amós 3. As causas eu já falei, né? Esmagar os necessitados, destruir os pobres da terra, porventura não estremecerá toda a terra por causa disso? E não pranteará todo aquele que nela habita? Outro fator, há 2 supervulcões no Chile, né? Deixa eu mostrar aqui a foto. O Lapacana. Supervulcão, ele não tem uma boca numa montanha, né? Isso aqui é um esqueminha. Aqui embaixo que fica a câmara de magma, né? Aqui. E em cima tem um vale entre 2 montanhas e muitas vezes tem um lago em cima. E a pressão aqui vai aumentando até explodir, né? Esse aqui é o Yellowstone lá dos Estados Unidos, né? Mas aqui no Chile é esse aqui, ó. Tem um lago na boca dele também. Tsunamis ocorrem também no mar, porque, ou melhor, terremotos ocorrem no fundo do mar, né? Quando uma placa se levanta
onde tem uma falha, uma placa se levanta e levanta o mar, e o mar corre, e no litoral, devido à terra, ele aumenta, né, de tamanho. No espaço sideral tem um cinturão de meteoritos, né? Então, vez por outra, um meteorito vem e abala a Terra. Em 2013, caiu um meteorito lá na Rússia e a onda de choque quebrou vidraças, portas, janelas, teve 1.500 feridos, né? E ele só tinha 17 metros. Ele causou uma cratera aí. Agora virou um lago, né? Tinha 17 metrinhos e já fez esse estrago todo, né? E teve também meteoritos que explodiram na atmosfera e destruiu 2.000 quilômetros quadrados de florestas, né? E explodiu na atmosfera, então causa um grande calor. Em 2018, ano passado, em dezembro, explodiu um sobre o mar de Bering, né? Acho que por isso que nós tivemos um verão tão quente, né? Então você imagine um supervulcão ali no Chile explodir, né? O que que acontece? Então, cientistas fizeram assim, tem o Laguna do Maule também, ao sul de Santiago, um outro supervulcão, que a boca é coberta por um lago e tem subido 30 centímetros por ano o chão do lago, mostrando que a pressão ali está aumentando, né? Isso é bem preocupante. E Deus avisou já nas outras cartas que eu ainda vou ler que vai haver explosão de vulcões, assim como diz a profecia, né? Das suas narinas subiu fumaça e de sua boca saíram brasas vivas e fogo devorador. Então, quando acontece uma explosão de vulcões, tem grandes terremotos, inundações, tsunamis, tsunami se ele estiver no mar, né? Como aconteceu lá em Krakatoa. Lâminas de lama, queda de rochas, chuvas torrenciais, né? Se a lava cai no mar, esquenta o mar e tem muita evaporação, havendo muita evaporação, por isso que no dilúvio choveu 40 dias, né? O dilúvio provavelmente foi um terremoto, foi uma queda de meteorito, né? Aí explodem vulcões, né? Também, porque a batida dependendo do tamanho do meteorito, também vai causar uma pressão ali na lava vulcânica, porque o interior do planeta é todo de lava, né? Então causa uma pressão e sai pelos vulcões. Tendo vulcão, muita fuligem no ar. Isso pode até escurecer a atmosfera, né? A fuligem, num raio de 1.000 quilômetros, ela afeta bastante o solo, né? Prejudicando a agricultura, matando animais que vão comer ali, caindo na água também essa fuligem, né? A 2.000 quilômetros de distância, os cientistas fizeram uma estimativa que seriam 3 milímetros de fuligem, mas que já ia prejudicar tráfego aéreo, geradores, carros, aviões e causar problemas respiratórios. Na agricultura, afetaria 2 colheitas. Na pecuária, né, doença e morte do gado. Fome e escassez, que segundo a ONU, só há alimentos para 74 dias. Danos às construções, quedas de telhado pelo peso da fuligem, né? As que estão ali mais próximas ao vulcão. E Deus já avisou que haverá fome, né? Fome.
Outra coisa que pode acontecer é haver resfriamento da atmosfera após a erupção de um vulcão, né? O Krakatoa chegou a baixar quase um grau, que é um vulcão pequeno comum, a temperatura por 1 grau, né? Por volta de 5 anos até uma década. A Bíblia fala: vos deixei de dentes limpos e assim alimentos nas vossas cidades, total falta de pão. Contudo, vós ainda não vos convertestes a mim, diz Amós 4,6. E Apocalipse 6 também fala do cavaleiro com a balança, né, da fome. E os meteoritos? Já falei um pouco, né? E foi um meteorito provavelmente que caiu ali no episódio do dilúvio, né? Choveu por 40 dias, a água debaixo do aquífero também subiu, causando inundação, né? Muitos dizem que provavelmente o Golfo do México foi um enorme meteorito que caiu ali, separando os continentes, rachando as placas do planeta, né? E a chuva se deu provavelmente por uma grande evaporação, né? Uma grande evaporação, além da água dos oceanos invadirem os continentes, né? A Bíblia diz que demorou 1 ano para as águas baixarem. E se Deus não poupou o mundo antigo quando abateu o seu dilúvio sobre aquele povo ímpio, preservou Noé, proclamador da justiça e mais 7, e agora? A Bíblia diz, segundo Pedro, que o mundo agora está reservado também. Segundo Pedro, capítulo 2. Do mesmo jeito que Deus puniu aquele mundo, vai punir agora, né? Como já está previsto em Apocalipse. Essa profecia, ela só está detalhando os eventos do Apocalipse que já estão descritos lá, né? Então, 2 Pedro 2, verso 5. Então, e se ele não poupou, né, nem os anjos que pecaram, e eles estão presos em cadeias, aguardando o dia do juízo, né? Se ele condenou Sodoma e Gomorra, a arca está lá, queridos, né? Já acharam, muitas expedições já foram lá, até o último Cesar da Rússia foi lá, viu, e fez uma cruz com a arca, com a madeira que ele tirou da arca. Muita gente já foi lá, já fotografaram e filmaram até por dentro recentemente uma equipe de arqueólogos que foram lá. Aquela montanha tem 5 quilômetros de altura, é muito difícil de subir, então precisa ter muita coragem de entrar ali. E tá lá como um testemunho vivo uma caixa de madeiras bem lixadas, né? Quadradas. Como é que foi parar lá sozinho, né? Que a arca fizeram mais ou menos um esquema dela, né? Ela tem esse formato, é o formato da Bíblia que foi dado, né? Está lá. Um astronauta passou lá uma vez e fotografou, né? E tem essa foto, eu pus no meu blog. Qual é a arca de salvação hoje? É estar na casa de oração de Deus, né? Buscar Deus, estar no corpo de Cristo, seguir os mandamentos de Deus, estar cheio de Espírito Santo, né? E a noiva que entrou, Jesus disse que estava cheia de Espírito Santo, tinha até de reserva. Aprendeu a odiar o que é mal.
Deus, ele controla a natureza, né? No livro de Jó, de 38 a 41, ele fala: debaixo do céu tudo é meu. Quem é que represou o mar, estabelecendo portas? Qual é o caminho por onde se divide os relâmpagos? Quem é que pode amarrar as maravilhosas constelações estelares? Conheces as leis do universo? Quem é que concedeu sabedoria aos corações e razão à mente, né? Como que pode surgir por acaso as coisas, né? Não tem como. Há muitos furos na teoria da evolução, né? Eu coloquei os furos da teoria da evolução no meu blog também. Você clica lá na lupa pelo tema evolução e vai vir um artigo. A Bíblia, Deus fala: transformarei suas festas sagradas em velórios. Festas pagãs, né? E todos os seus cânticos de alegria em murmúrio de pesar. Farei com que todos vistam roupas de luto e rapem a cabeça em sinal de profundo lamento. Farei daquele dia um dia de dor e luto por um filho único, e o final desse dia como uma tarde profunda de amargura. Mas talvez alguém diga: ah, será que Deus é tão mau assim? Ele está indignado porque nesse século se estrupam bebês, né? Um vídeo de um bebê estrupado custa 50 mil reais aí no mercado, que a ministra Damares está combatendo, né? E Deus fala: haverá pranto e lamento em todas as praças, e exclamarão em todas as ruas: ai, ai, quanta tristeza! Diz Amós 5.4 e Amós 8. Naquele dia, moças bonitas e rapazes vigorosos desmaiarão de sede. Amós 8, vai faltar água, né, também. Diz que Deus exortou o seu povo a armazenar água e alimentos. Os meteoritos, eles viajam a uma quantidade muito grande de quilômetros por segundo. E então as autoridades só detectam 5 dias antes. Eu fiz bastante pesquisas nesse campo, né? A onda de choque já mostrei, quebra vidraças. E ele vai levar, se caindo no mar, ele leva, como Deus já falou, uma onda gigantesca, né? As autoridades estão preocupadas porque já uniu-se a NASA com a Agência Espacial da Europa para elaborar estratégias para deter meteoritos. Eles sabem que está vindo aí coisa. Deus, ele faz as profundezas do mar se agitarem como um caldeirão fervente e revolve o mar como uma vasilha de unguento. Tremeu a terra, diz a profecia no Salmo 18, e os fundamentos dos céus se moveram e abalaram porque ele se irou. Subiu fumaça das suas narinas. Abaixo dos céus desceu uma escuridão havia debaixo dos seus pés. E Jesus falou que os poderes do céu serão abalados, causando queda de estrelas, né? Em Mateus 24, em Marcos 13, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra foram expostos por causa da sua severa repreensão, diz o Salmo 18. Então, como salvar-me? Buscai a Deus. Vós todos humildes da terra, que andais conforme sua palavra, buscai justiça, humildade, e serei poupados, talvez no dia da ira de Yahweh. E Yahweh levantará sua poderosa voz, a terra e céu tremerão. Contudo, Yahweh será o grande refúgio do seu povo e fortaleza. Diz Joel, capítulo 3:16. E Yahweh é o nome de Deus em hebraico, tá bom? Agora, como é feliz o povo que aprendeu a honrar-te, Senhor, e que se deixa conduzir pela maravilhosa luz de sua presença. Porque eles obterão a salvação, o favor de Deus, né? Amém? Essa é a palavra de Deus que eu tinha para deixar. E eu deixo aqui no link alguns links para você
ver isso, estudar com mais calma. Amém? Fica na paz, Deus abençoe.